Olá, muito boa tarde. Obrigado a todos pela presença, obrigado pela participação. Hoje a ideia é nós falarmos um pouquinho de um tema muito relevante, né? Não deixe a chave debaixo do tapete. Como habilitar a criptografia dos dados, evitando aí os básicos e o fator humano. Pode ser para alguns um tema recorrente, mas aqui eu tento explicar e posicionar vocês com relação à melhor prática no uso de criptografia, que vai ser muito importante na LGPD, sem dúvida nenhuma. Faz parte da lei, e a gente tem que ter a visibilidade de gestão disso. Na verdade, é como você fazer a gestão do segredo, que protege os seus dados. Então, isso é um fator extremamente importante, e é isso que nós vamos apresentar, e é isso que a gente gostaria que ter o resultado no final dessa apresentação. Meu nome é Fernando Amauri, sou Country Manager da Fornetics, e agradeceria muito que entrasse em contato comigo para soluções de dúvidas, sugestões, enfim, qualquer comentário que ache conveniente. E, obviamente, estou aqui para mostrar a ferramenta para poder fazer negócio, para poder ajudar os nossos clientes a proteger melhor os dados e ter uma governança sobre essa criptografia. Vou começar falando um pouco do desafio hoje. As violações de dados são uma epidemia global. Não há qualquer dúvida disso, ataques em todos os lugares, isso não é novidade. E já não há mais distinção de tipo de empresa. Qualquer empresa hoje está sujeita a esse tipo de problema. Então, para resolver isso, além de ter as questões de proteção, de sigilo, surgem as questões associadas à legislação que ainda impulsionam esse desafio para as empresas de como proteger os dados de forma adequada. Sobretudo pensando numa estrutura onde há escassez de recursos. Sabemos que hoje é difícil acessar as infraestruturas, hoje está todo mundo com trabalho remoto, tem que se abrir as fronteiras, enfim, tudo tendo um viés bastante complicado no cenário, e as questões econômicas, enfim, tudo que a gente sabe que é ruim, que não ajuda na proteção do dado. A legislação vem justamente para adequar as empresas, criar um nível de proteção de dado onde os cidadãos se tornem cada vez mais protegidos, principalmente para poder usar esses recursos tão importantes que são os dados e o tratamento dos dados hoje. Mas tem que ser tudo feito de uma forma adequada, com ética. Portanto, a pergunta: como ter uma estratégia regulatória de proteção de dados que não afete o negócio, com um budget reduzido e recursos limitados? Como é que eu implemento uma estrutura onde não vou ter que mudar tudo que eu já investi e também consigo usar a equipe de maneira otimizada, da forma correta? Bom, entre os pontos mais importantes da LGPD, eu destaco o capítulo 7 das boas práticas de segurança. A Fornetics fornece soluções para esse tipo de problema. Então, a gente entende já que as empresas já fizeram o seu assessment, já sabem onde estão os dados, e o mais importante é que a gente destaca que nessa legislação não há menção efetiva sobre tecnologias, exceto essa que eu destaco aqui, que é o inciso 3, o terceiro inciso aí, do artigo 46, o terceiro parágrafo aqui. Ele diz o seguinte: no juízo de gravidade do incidente será avaliada a eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los. Essa palavra ininteligível acaba muitas vezes passando desapercebida, eu mesmo levei um tempo para notá-la. Mas aí me chamou a atenção quando fui ver o que quer dizer ininteligível. E eu entendo a razão de ela existir aí. Se você for no Google,
Então, investigando um pouco mais o que quer dizer um dado ininteligível, né, você automaticamente remete-se à criptografia, né? Então, buscando no Google né, o que quer dizer criptografia, rapidamente identificamos que é tornar o dado ininteligível, ou seja, né, é uma tecnologia que a lei torna obrigatória, né, e que se as empresas não adotarem, né, será um fator importante na avaliação. Então, as empresas que criptografarem, né, vão ter uma atenuação, vão ter uma observação de forma adequada, né, que tentou, né, ou que usou os recursos de forma adequada para proteger os dados. Né? Sendo assim, é uma tecnologia que é claramente, né, embora não use a palavra criptografia, porque criptografar, o verbo não existe, né, em português, e aí a ideia aqui é que, enfim, implemente-se, né, a criptografia para atender a legislação. Embora a criptografia seja um elemento muito importante para a confidencialidade dos dados, sabemos que ela pode trazer ameaças e riscos, né, especialmente se for mal implementada. Né? O uso errado de criptografia é algo muito importante e muito recorrente. Muita gente usa, implementa a criptografia e acaba tendo um ônus bastante importante. Né? O primeiro deles que eu gosto de destacar é a perda de conexão. Por que eu destaco? Porque é um erro comum, né? Quantas pessoas já não viram um certificado expirar, né? E as conexões se perderem, ou o usuário deixar de acessar um recurso porque a conexão caiu por conta de uma expiração de certificado digital. É algo muito comum. E as pessoas não observam isso de forma tão pragmática. Então, eu acho importante mencionar isso como primeiro ponto, além, obviamente, de perda de dados e performance. Né? O risco de erro humano, né, de perder ou compartilhar chaves de forma excessiva, né, esse erro é transportar chaves pelos e-mails, salvar chaves, né, em locais não apropriados, em pastas, distribuições né, em bases de dados quaisquer, sem proteção adequada, planilhas, né, e ou mesmo perder o controle e realmente não saber mais onde estão as chaves, né, perde-se bastante da criptografia com má gestão, né? Então é importante tomar isso como um risco bastante importante. Tecnologias separadas que, enfim, criando silos criptográficos, né? A especialidade do indivíduo acaba ficando em xeque, porque se você tem uma chave na base de dados somente na base, é o DBA que conta. Numa outra aplicação, é o dono da aplicação. Na VM, é o cara de infra. Então, começa a ter uma série de problemas de gestão de chaves aí, obviamente, as chaves vão ficar prejudicadas com relação às políticas de renovação, políticas de uso. Né? Não há dúvida sobre isso, né? A agência fica muito complicada. Sobrecarga da equipe técnica no gerenciamento manual de chaves, o que isso quer dizer? Quer dizer que você poderia ter o teu técnico, isso é tão caro, né, alocado a trabalhar em funções mais efetivas. Não ficar controlando se vai expirar ou não. Né? E mais do que isso, quando ocorre uma expiração de certificado digital, por exemplo, o estresse é muito grande na equipe, porque os sistemas caíram, elege-se um culpado para isso, acaba criando custos muito importantes para a empresa que não podem ser discriminados. Né? Então, a automação que a gente propõe mais para frente é super importante para reduzir esse problema. Você tem que colocar a sua equipe não para fazer um gerenciamento medíocre de chaves, e sim para colocá-los em desafios importantes de segurança. Obviamente que tudo isso acaba incorrendo em prazos não cumpridos, né? Em vez de você ter um certificado que é atualizado de forma coerente em poucos segundos, né, na sua rede, você tem que começar o processo de emissão 3 meses antes de gerá-lo, porque é tão complexo a reposição, Gmood, etc. e tal, que isso acaba criando uma ineficiência muito importante e custos associados. Né? Você perde prazo, você perde, né, toda uma gestão aí por conta de não ter uma ferramenta adequada. Então, esse eu diria o uso equivocado de criptografia.
Onde você deve deixar as chaves, portanto? Primeira coisa que você tem que tomar em conta é nunca deixá-las nos códigos. Nunca pode estar hard-coded na aplicação. Senão a pessoa rouba a aplicação e rouba a chave junto. Né? Acabou todo o segredo. Nunca nas bases de dados, porque mesmo problema. Né? Nunca vai deixar a chave junto do próprio dado, porque se alguém roubar o dado, vai levar a chave embora. Né? Nunca compartilhe de forma indiscriminada. Então, se você tiver esses 3 quesitos como premissa, né, você não vai deixar, né, como bem no começo eu mencionei, a chave debaixo do tapete. Por quê? O atacante ele sabe que a chave está ali. Ele vai atacar aquele ponto e vai roubar, mesmo sabendo que você criptografou, os dados e a chave. Vai conseguir levar. Então, a partir do momento que você tem uma estratégia onde você armazena, né, num gestor de chaves criptográficas, você elimina esses riscos. Né? Você tem uma gestão separada, evitando que isso aconteça. Né? Então, as boas práticas, né, de implementação ocorrem que implementar uma criptografia começando sempre pelo sistema mais fácil. Né? Sempre o que é mais fácil de se implementar. Geralmente, isso é máquina virtual. Tá? São integrações super rápidas, que você tem uma abrangência muito grande, né, e com esforço muito pequeno. Então, 20% de esforço para 80% de resultado. Algo muito relevante hoje em dia. Os cofres de chaves, né, que é a grande proposta que a gente vem oferecer, ele deixa a chave longe das bases das aplicações, gerenciada por uma equipe especializada em segurança. Né? Ela evita os silos criptográficos. Né? Ela permite uma estratégia, ela permite você começar a criptografar as bases ou criptografar as máquinas virtuais, os arquivos das máquinas virtuais, até chegar no dado mais granular dentro de uma base de dados específica, integrando via uma API. Né? Então você permite ter várias camadas, né, de proteção usando um único gestor. Né? Ela permite interoperabilidade. A gente vai ter que compartilhar dados, vai ter que oferecer dado para BI, enfim. Como é que você vai regular essas chaves? Como é que você vai controlar quem está acessando, quais dados foram criptografados com quais chaves? Obviamente que, como resultado, o caminho é a governança. Né? Você vai permitir com isso, né, criar políticas de rotação, automatização permanente. Você vai ter gestão das chaves, né, acopladas aos CIEMs de forma classificada, né, porque é um segredo muito importante a chave, sem dúvida. Né? A política, né, você pode criar as políticas em torno do uso da chave. Obviamente, você vai diminuir falhas, porque implementando as automatizações, você permite que uma auditoria não acontece que você tem uma chave lá por 5 anos criptografando uma base de dados. Né? E, obviamente, gerar menos estresse para a equipe. Né? Você flexibiliza o trabalho, ajuda todo um ecossistema a funcionar melhor. Como é que então a gente começa? Né? Acho que é importante ter os primeiros passos, né? E ter uma diretriz. Então, o que a gente costuma dizer, né, a proteção no dado, de fato, é com criptografia. Né? E aí, como a gente começa? A primeira sugestão é você começar usando, né, as integrações com o Vault Core de forma nativa e transparente. Né? As VMs hoje, a maioria delas, principalmente a VMware, tem uma integração fantástica, nativa. Você consegue fazer a integração em menos de 5 minutos. É muito rápida a integração e você passa a ter as máquinas virtuais criptografadas. Se alguém roubar os arquivos das bases, os arquivos das bases que estão dentro das máquinas virtuais ou próprios arquivos não estruturados dentro das bases, ou a própria máquina virtual, por ser um arquivo, você está protegido. Ninguém vai conseguir ver os dados ali dentro. Então, muito rápido. Se você já tiver o VMware na sua infraestrutura, você já tem o recurso, basta habilitá-lo. Né? E esse recurso pode ser integrado ao Vault Core. Você precisa de um Key Manager para implementar esse recurso. Protege contra vários tipos de ataques. Tá? Se um ransomware pegar tudo de máquinas virtuais, como já aconteceu em alguns casos, você perdeu tudo. Tá?
Então é muito importante você ter as máquinas cifradas para garantir que esses ataques não sejam efetivos. Passo número 2, também muito rápido, integração muito simples de fazer, com pouquíssimo investimento, são integrações com sistemas de nuvem pública, né? Os conceitos associados ao Bring Your Own Key, ou seja, você tem governança e soberania sobre os seus dados, porque a chave hoje usada por esses recursos em nuvem estão de fato neles, né? Você, em tese, deveria ter uma cópia da sua chave, pelo menos, né? Ou implementar, inserir a sua estrutura, a sua cadeia de criptografia na infraestrutura de chaves públicas. Isso traz soberania de dados, tá? É um investimento muito baixo que você tem que fazer, porque a criptografia já é permanente nesses ambientes e você deveria ter a gestão, e a gente permite isso. Criptografia de base de dados de forma nativa e transparente, né? É a maneira mais fácil de deixar as integrações de criptografia da forma mais rápida nas empresas, né? Enfim, algumas delas exigem investimento, outras não, depende muito da base de dados, mas geralmente o impacto é pequeno porque não há sequer que envolver desenvolvimento, são soluções extremamente simples de implementar, né? Obviamente depende muito do tipo de base de dados, mas hoje a grande maioria das bases já oferece esse recurso, né? Acho que de uns 4, 5 anos para cá as bases já, todas elas praticamente oferecem esse recurso, né? Então, evidentemente você já deve ter em seu recurso aí no seu portfólio de ferramentas uma base de dados que já comporte criptografia nativa e ela pode conversar com o Vault Core. A gente tem integração com a grande maioria delas. Quarto passo, e talvez seja o mais eficiente, mas porém o mais complicado de se implementar, são as integrações via aplicações, né? Então as aplicações acessam o Vault Core para fazer a manutenção da chave, acesso ao recurso das chaves criptográficas, né? E aí, enfim, vai ter que fazer integração, vai ter que fazer chamadas via REST, exige, né, um desenvolvimento, né? Mas também não é algo super complexo. A gente disponibiliza também gateways de integração. Então, esses gateways permitem, por exemplo, que não seja necessário realmente um desenvolvimento, dependendo do recurso, né? Nós temos, né, no nosso portfólio ferramentas para fazer esse acoplamento, tá? Então, permitirá a você uma integração relativamente simples, né? Mas exigirá um pouquinho mais de trabalho, não vai ser tão rápida a integração, mas, porém, muito efetivo. E, finalmente, a automação contínua e custódia, né? Depois da implementada os recursos, você poderá usar o Vault Core para fazer emissão de certificados digitais, automatizados, gestão desses certificados e a distribuição deles na rede de forma automatizada, permitindo, por exemplo, ter uma programação adequada da distribuição das novas chaves e rotação tão importante nas estruturas de criptografia. Não há dúvida que esse é um problema muito sério, né? A gente conhece várias ferramentas aí no mercado que deixam de ser eficientes porque não implementam as características de segurança adequadas, né? Por exemplo, de uso de certificado digital nos componentes de integração fio a fio, né? Autenticação fio a fio de ponto a ponto, por conta justamente da gestão. Então, esse produto faz com que esse problema seja resolvido, tá? Os principais casos de uso, né? Então, criptografia transparente. Como funciona? A aplicação acessa a base de dados tem a chave, né, os conteúdos já criptografados na base. A base de dados pergunta para o Vault Core qual é a chave, que criptografa a chave de criptografia da base. O Vault Core responde com a KEK, né, o Key Encryption Key, né, que é usada para cifrar a chave, né, de criptografia da base. Né, a base de dados executa a criptografia da chave para permitir o uso, né, e a base de dados executa a decriptografia dos dados. Né. Porém, quando a criptografia, nesse modelo, os dados passam a trafegar de forma
não criptografada entre a aplicação e a base de dados, porém, você pode implementar TLS para fazer a proteção no canal. Proteção, integração via API, nós temos API via JSON, REST API e suporte ao CAMIP. Então, a integração é muito simples, agnóstica, sistema operacional, porque ela ocorre sem client, né? São chamadas, né, sem ter compilação exclusiva para aquele sistema operacional. Então, funciona em ARM, em IoT, em diversos tipos de ferramentas, sem nenhum tipo de problema. Como funciona o processo? A aplicação pergunta para o Vault Core qual é a chave, o Vault Core responde com a chave de criptografia, né, que está o Data Encryption Key. A aplicação executa a criptografia, né, e armazena os dados sempre de forma criptografada, trabalha, ou seja, os dados, enquanto estiverem trafegando na rede, vão estar sempre cifrados. A automatização das emissões de certificados digitais, ela ocorre de maneira muito simples. Então, você programa o Vault Core para executar esse processamento. Ele vai automatizar o processo a um ponto de que não há interferência humana, né? Todo o processo é feito de maneira a contribuir com as regulações que giram em torno do certificado digital. Hoje, as autoridades certificadoras, enfim, emitem certificados onde o período é bem estabelecido e geralmente não vai passar mais do que de 390 dias para expirar, porque os próprios browsers já estão detectando expirações superiores a esse prazo e estão notificando os usuários, o que causa, enfim, aqueles erros, né, de que esse usuário quer ou não acessar a página porque está fora de uma política. Então é muito importante esse tipo de solução para facilitar a vida e não sobrecarregar suas equipes. Como funciona a automatização do certificado digital? O Vault Core é programado para emitir o certificado numa determinada data ou detecta-se a expiração, né? Ele faz o processamento, envia a CSR, né, para a autoridade certificadora, a autoridade certificadora envia o certificado de volta, tudo sem interação humana. O próprio Vault Core distribui o certificado pela rede, associando também aos serviços e distribuindo de forma nativa e atualizando, né, os serviços sem que o usuário sequer tenha que fazer qualquer interferência. Um elemento muito importante de toda a gestão é o monitoramento em real time do acesso às chaves de criptografia quando elas forem, né, rotacionadas, armazenadas de forma adequada. Então, a Vault Core permite integração com CIEM via SF, né, como um event format, inclusive integrações de nível de API, onde o próprio CIEM pode disparar comandos de rotação de chave, emissão de certificados, mediante algum tipo de eventualidade. Bom, não podia deixar de falar sobre multi-cloud, né? A gente precisa ter uma estratégia acoplada tanto com sistemas on-premise, com as virtualizações que hoje já nós usamos, né? E as nuvens públicas. Então, o Vault Core consegue fazer uma integração bastante interessante, uma única ferramenta para fazer a gestão das chaves desses ambientes, né? Seja também storages, enfim, de uma maneira muito simplificada. Falando do Office 365, todo mundo tem em curso ou já implementou o Office 365. É importante notar que nossa ferramenta, com esses acoplamentos que nós fazemos, é possível usar essencialmente uma nova hierarquia de chave nesses ambientes, passando a você ter o controle e a custódia da chave que criptografa teus dados nesses ambientes, né? A soberania de dados é algo que é abordado em vários pontos de legislações e resoluções, e é importante nós termos esse ponto bem equacionado para que não exista no futuro, né, perda de dados por simplesmente não conhecer o segredo, né, o seu segredo, que você deve ter controle sobre ele. Controle de sessões SSH e chaves SSH. O Vault Core faz isso com maneira bastante simples.
Então, o Vault Core rotaciona chaves do SSH quando é necessário, né? Origens da Fornetics. A gênese, né, do Vault Core iniciou, na verdade, em campanhas em missões críticas, onde tinha um trabalho muito difícil de fazer a gestão das chaves criptográficas dos elementos de comunicação. Então, tinha que fazer isso com recorrência. E aí, um dos fundadores percebeu que existia uma maneira mais inteligente de fazer, né, automatizando esses processos. E aí surge o Vault Core e a própria Fornetics. Falando um pouco da estrutura global da empresa, nós atendemos o mercado civil e militar, presença internacional já em vários países, presença aqui no Brasil, e a VaultCore e mesmo a Fornetics já possui várias patentes, né, de gestão de chaves criptográficas. É importante a gente destacar isso. Empresa com bastante investimento nesse segmento. Vamos mostrar o VaultCore, né, o produto. O VaultCore foi criado para rodar em qualquer plataforma, então ele possui versões em máquinas virtuais, versão em nuvem e versão também em hardware, né? Evidentemente, cada aplicação pode precisar de um recurso específico, né? A gente é capaz de gerenciar até 600 milhões de chaves. Criptografia, né? Forte somente se bem gerenciada. Sem a criptografia adequada, os dados podem ser comprometidos ou perdidos. A criptografia é fácil de implementar hoje em dia, né, com os recursos já disponíveis, mas o gerenciamento dela é bem complicado. É importante fechar a porta, né, e não deixar a chave debaixo do tapete, porque senão o ladrão vai entrar. Obrigado. Informações de contato, por favor. Sinto-se à vontade de visitar o nosso site, questionar, mandar dúvida, mandar mensagem. Estamos aqui justamente para fazer essa integração, fazer essa interação com vocês. Um grande abraço, uma excelente tarde e fiquem seguros.